Você acredita que toma suas próprias decisões, que pensa por conta própria, que, se todo mundo ao seu redor estivesse errado sobre alguma coisa, você seria capaz de perceber. Mas existe um experimento tão perturbador, que mudou a forma como cientistas entendem a mente humana. Ele mostrou que, diante da pressão certa, a maioria das pessoas abandona aquilo que sabe, com toda certeza, ser verdade. Não porque são ingênuas, não porque são fracas, mas porque é assim que o cérebro humano foi construído para funcionar. E o mais desconfortável de tudo isso pode estar acontecendo com você agora, nessa opinião que você defendeu essa semana, nessa compra que você fez sem saber muito bem porquê, nesse silêncio que você guardou numa conversa em que discordava de tudo. Eu vou te mostrar o experimento que mudou a psicologia para sempre. E porque ele revela algo incômodo sobre praticamente todos nós, inclusive sobre mim. Antes de continuar, se você chegou até aqui, faz um favor rápido. Se inscreve nesse canal agora, sem enrolação. Porque esse vídeo vai ficar pesado, no bom sentido, e eu não quero que você perca o que vem depois. Deixa o like também. Isso ajuda mais gente a ver esse vídeo do que você imagina. E vale mais do que qualquer comentário elogiando. E se, no final, esse experimento te incomodar do jeito que ele me incomodou, compartilha com alguém que precisa ver isso. Não com aquela pessoa chata que sempre segue a manada. Com alguém que você respeita. Alguém que também merece se questionar. Feito isso, vamos direto ao ponto. Antes de eu te contar o que aconteceu, eu preciso que você segure uma pergunta na cabeça. Nós pensamos ou apenas repetimos? Existe, de fato, livre, a gente chama de opinião própria? É só o eco da opinião de quem está por perto? Por que multidões inteiras fazem coisas que, sozinhas, cada uma daquelas pessoas jamais faria? Por que regimes autoritários conseguiram convencer milhões de que o absurdo era normal, era até desejável? Por que golpes financeiros continuam funcionando, geração após geração, mesmo quando qualquer pessoa de fora enxerga o argumento frágil na hora? Por que uma moda ridícula vira óbvia assim que passa a ser maioria? Por que é tão mais fácil discordar sozinho no chuveiro, na sua cabeça, do que em voz alta, na frente de alguém? A resposta para tudo isso passa por uma sala pequena, 7 cadeiras, e um teste que parecia bobo demais para significar alguma coisa. Vamos voltar até essa sala. Estados Unidos, começo dos anos 1950. O mundo tinha acabado de sair de uma guerra que só foi possível porque milhões de pessoas obedeceram ordens que, vistas de fora, eram monstruosas. E a pergunta que incomodava os psicólogos da época era simples e aterrorizante ao mesmo tempo. Como pessoas comuns aceitam o absurdo, desde que o absurdo venha embrulhado em consenso? Um psicólogo chamado Solomon Asch, nascido na Polônia e radicado nos Estados Unidos, decidiu investigar isso. Só que não do jeito óbvio. Ele não queria estudar obediência a uma autoridade. Isso outros pesquisadores já vinham fazendo. Ele queria testar algo mais sutil e, por isso mesmo, mais assustador. O que acontece quando não existe autoridade nenhuma na sala? Nenhum general, nenhum chefe, nenhum líder dando ordens. Só um grupo de pessoas comuns, do seu lado, dizendo com toda calma a mesma coisa errada. E tem um detalhe importante aqui. Asch estava, na verdade, tentando provar o contrário do que ele acabou descobrindo. Ele achava que a maioria das pessoas resistiria à pressão do grupo, principalmente quando a resposta certa fosse óbvia demais para ser ignorada. Ele apostava na independência humana. Ele montou o experimento inteiro para demonstrar isso, e estava prestes a descobrir o contrário. Só que ele ainda não sabia. Imagine que você foi convidado para participar de um teste de percepção visual. Uma coisa banal,
sem graça, do tipo que você nem pensaria duas vezes antes de aceitar. Você chega numa sala. Tem mais 7 ou 8 pessoas sentadas, além de você. Todo mundo vai passar por um teste simples de visão. Ninguém te avisa, mas quase todos ali são atores combinados com antecedência. Só você não sabe disso. Na sua frente colocam 2 cartões. No primeiro, uma única linha vertical. No segundo, 3 linhas de tamanhos diferentes, marcadas como A, B e C. Sua tarefa é dizer, em voz alta, qual das 3 linhas do segundo cartão tem exatamente o mesmo tamanho da linha do primeiro. Só isso. E aqui está o detalhe mais importante desse experimento inteiro. A resposta é óbvia. Não existe ambiguidade. Não existe margem para dúvida. Uma criança de 8 anos acertaria isso sem pensar 2 vezes. Nas primeiras rodadas, todo mundo responde certo, um por um, em voz alta, sem pressa nenhuma. Você relaxa. Isso é fácil demais. Mas, a partir de uma certa rodada, alguma coisa muda. O primeiro participante, que é ator, embora você não saiba, olha para o cartão e responde errado. Com toda a naturalidade do mundo, sem hesitar. Como se fosse óbvio, você pensa, deve ter se confundido. O segundo responde a mesma coisa errada. O terceiro também. O quarto também. 5 pessoas seguidas, olhando para a mesma linha que você está olhando, e todas concordando entre si sobre uma resposta que, para os seus olhos, está claramente errada. Agora chegou a sua vez. Você está sentado ali com a resposta certa na ponta da língua e, ao mesmo tempo, com 5 vozes na sua cabeça repetindo o contrário. Esse é o momento exato que Ash queria capturar. Não o que as pessoas pensam quando estão sozinhas, mas o que elas fazem quando a verdade que enxergam entra em rota de colisão com o consenso do grupo à sua frente. Cada sessão tinha, ao todo, 18 rodadas de comparação de linhas. Nas 6 primeiras, todos os atores respondiam certo, de propósito, só para o participante real relaxar e confiar no processo. Foi só a partir da 7ª rodada que o grupo começou a errar de forma combinada, em 12 das 18 rodadas seguidas. E o participante real nunca sabia quando isso ia acontecer de novo. Os pesquisadores, escondidos atrás de um vidro espelhado, filmavam tudo. E o que se via nesses vídeos, décadas depois, ainda impressiona. Pessoas se inclinando para frente, tentando enxergar melhor o cartão, como se a resposta certa fosse de repente aparecer diferente. Pessoas rindo sem graça antes de responder, num riso nervoso, típico de quem sabe que vai falar algo que não acredita. Pessoas hesitando, gaguejando, olhando de um lado para o outro da mesa antes de finalmente abrir a boca. Um participante entrevistado depois disse que preferiu estar errado com o grupo a estar certo e sozinho. E o experimento se repetiu assim, dezenas de vezes, com centenas de participantes diferentes, ao longo de vários anos. Aqui está o que os dados mostraram. Cerca de 3 em cada 4 pessoas testadas erraram a resposta correta pelo menos uma vez, só para acompanhar o grupo. Em torno de 1/3 de todas as respostas dadas nas rodadas manipuladas, repetiu o erro do grupo, mesmo com a resposta certa sendo evidente. Deixa isso decantar por um segundo. Não era um teste difícil. Não era uma questão de opinião. Não era uma interpretação subjetiva de um poema ou uma leitura política complicada. Era uma linha, um pedaço de papel, uma medida visível a olho nu, sem nenhum truque óptico envolvido. E, mesmo assim, uma fatia enorme das pessoas preferiu confiar na voz do grupo do que na certeza dos próprios olhos. Só 1 em cada 4 pessoas manteve a resposta certa em absolutamente todas as rodadas, resistindo à pressão do início ao fim. Depois, em entrevistas feitas logo após o experimento, alguns participantes revelaram algo ainda mais perturbador. Eles não estavam mentindo para parecer normais diante do grupo.
uma parte deles genuinamente passou a duvidar da própria percepção. Achavam que talvez estivessem vendo errado, que o problema estava neles e não no grupo. Não é possível, você deve estar pensando agora. Eu também pensei isso a primeira vez que li sobre esse experimento. Mas continua comigo, porque a explicação do porquê isso acontece é ainda mais reveladora do que o resultado em si. A primeira coisa que você precisa entender é que existem dois tipos diferentes de seguir o grupo. O primeiro é quando a pessoa muda de opinião porque genuinamente passa a acreditar que o grupo está certo. Ela absorve o erro como se fosse verdade. A percepção dela realmente se altera. O segundo é mais frio e talvez mais comum. A pessoa sabe internamente que está errada, mas responde igual ao grupo mesmo assim, só para não se destacar. Só para não virar o esquisito da sala. E no fundo, os dois nascem da mesma raiz. O medo de ser o único diferente. Do ponto de vista da nossa história como espécie, isso faz um sentido brutal. Durante praticamente toda a existência humana, ser expulso do grupo não era um simples constrangimento social. Era uma sentença de morte. Sozinho, você não caçava direito, não se defendia de um predador maior. Não sobrevivia a um inverno rigoroso. Então o cérebro humano desenvolveu um atalho mental simples e eficiente. Se todo mundo ao meu redor concorda com alguma coisa, provavelmente é mais seguro concordar também, mesmo que os meus olhos estejam dizendo outra coisa. Esse atalho te salvava a vida há 100.000 anos. Hoje, ele te faz comprar a ação que todo mundo está comprando. Defender a opinião que todo mundo defende no seu grupo de amigos. Ficar calado numa reunião de trabalho mesmo, discordando de tudo o que está sendo decidido ali. E tem uma camada a mais nisso que o próprio Ash só entendeu de verdade quando repetiu o experimento com pequenas variações. Quando ele colocava mais uma única pessoa no grupo, dizendo a resposta certa, apenas uma. A taxa de conformidade despencava de forma drástica. Não precisava de um exército de gente discordando do grupo. Precisava só de uma voz. Uma única pessoa mostrando ali na prática que era possível pensar diferente sem consequência nenhuma. Isso muda completamente a forma como você deveria entender influência. Não é o número de pessoas concordando que te convence. É a sensação de estar absolutamente sozinho na sua posição. É isso. O isolamento, não o argumento, que quebra a sua vontade de discordar. E tem mais uma coisa que os estudos posteriores, inspirados em Ast, descobriram. Quanto mais difícil é a tarefa, ou quanto mais ambígua é a situação, maior é a conformidade. Quando a resposta certa não é tão óbvia assim, a gente se apoia ainda mais na maioria para decidir o que acreditar. Pensa nisso da próxima vez que você estiver diante de uma notícia confusa, um mercado incerto ou uma decisão sem informação suficiente. É exatamente nesses momentos que o seu cérebro mais quer terceirizar o julgamento para a maioria. E existe ainda uma variação do experimento que talvez seja a mais reveladora de todas. Quando Ash pedia que o participante escrevesse a resposta em segredo, num papel que ninguém mais veria, em vez de falar em voz alta na frente do grupo, a conformidade caía de forma drástica. Repara na diferença. A linha era a mesma. O grupo era o mesmo. A pressão social continuava existindo na sala. A única coisa que mudou foi a exposição pública da resposta. Isso mostra uma coisa incômoda. Uma parte enorme da conformidade não é sobre o que a gente acredita de verdade. É sobre o que a gente está disposto a admitir na frente dos outros. Décadas depois, pesquisas com exames de imagem cerebral, inspiradas nesse tipo de experimento, mostraram algo ainda mais estranho. Quando uma pessoa muda de resposta para acompanhar o grupo em algumas situações, a atividade cerebral registrada é parecida com a de alguém que está processando uma percepção real, não parecida com a de alguém que está apenas mentindo por conveniência.
Ou seja, em certos casos, o cérebro não finge concordar. Ele passa a enxergar de um jeito diferente, de verdade. A pressão social não muda só a sua resposta. Ela pode mudar aquilo que você acha que está vendo. Agora eu preciso te mostrar por que isso não é uma curiosidade histórica presa em 1950. Isso está rodando agora na sua tela. Você já reparou como uma opinião nas redes sociais parece certa quando tem milhares de curtidas e estranha quando ainda ninguém concordou com ela? Isso é o experimento da linha. Só que a linha virou uma ideia. E o grupo de atores virou um contador de curtidas. Pensa em quantas vezes você já rolou o feed, viu um comentário com milhares de curtidas e só depois formou sua própria opinião sobre o assunto. O número de curtidas chegou antes do seu julgamento. Isso não é acidente de design. É o mesmo mecanismo psicológico de 1050, só que automatizado e rodando para bilhões de pessoas ao mesmo tempo, o dia inteiro. Quanto mais visível o consenso, menor o esforço que o seu cérebro faz para checar se aquele consenso está certo. No consumo, o mecanismo é o mesmo. Uma peça de roupa, um aparelho, um produto que ninguém dava atenção vira essencial no exato momento em que todo mundo ao seu redor já tem um. Você não decidiu, sozinho, que precisava daquilo. Você decidiu que não queria ser o único sem aquilo. No mercado financeiro, esse mecanismo movimenta bilhões todos os anos. Bolhas se formam exatamente assim. Gente inteligente, com acesso à mesma informação que qualquer outra pessoa, comprando um ativo caríssimo, só porque todo mundo ao redor está comprando também. E ninguém quer ser o único de fora, enquanto todo mundo está ganhando dinheiro. E quando o preço despenca, a mesma multidão vende ao mesmo tempo pelo mesmo motivo. Não porque analisou os fundamentos, porque todo mundo estava vendendo. Na política, é o mesmo mecanismo, só que em escala de massa. Uma ideia extremista, isolada, dificilmente convence alguém sozinha. Mas quando ela vem cercada de uma multidão que parece absolutamente convicta, a pergunta que a pessoa faz deixa de ser: isso é verdade? E passa a ser: será que sou eu que estou vendo errado? Movimentos de manipulação em massa, sejam políticos, comerciais ou religiosos, usam exatamente essa arquitetura. Isolam a pessoa do grupo que discordaria dela e a cercam de vozes que concordam entre si o tempo todo. Quando você só ouve um lado, o seu cérebro trata aquele lado como se fosse o consenso do mundo inteiro. E antes que você pense que isso é só sobre os outros, sobre gente ingênua, sobre quem cai em golpe, isso também aparece na sua vida mais comum, mais banal. No trabalho, quando você concorda com uma decisão que, no fundo, acha errada só porque todo mundo na sala já concordou antes de você abrir a boca. Na família, quando você engole uma opinião para manter a paz num jantar. No grupo de WhatsApp, quando você deixa passar um comentário absurdo, sem reagir, porque 3 pessoas que você respeita já riram junto. Cada uma dessas cenas, sozinha, parece pequena demais para importar. Mas são exatamente essas cenas pequenas, repetidas todos os dias, que decidem o tipo de gente que uma sociedade inteira vai se tornar. Repare que eu não estou falando de nenhum grupo específico. Não é sobre um partido, uma religião, uma plataforma, uma bolha ideológica. É sobre um mecanismo psicológico. E o mecanismo não escolhe lado. Ele atua em qualquer direção onde exista consenso visível e pressão social. Seja essa a direção certa ou completamente equivocada. Chegou a hora de virar essa câmera para você. Quando foi a última vez que você mudou de opinião porque estudou o assunto a fundo e não porque alguém que você admira mudou de posição primeiro? Você já defendeu alguma coisa com convicção total só porque todo mundo ao seu redor defendia a mesma coisa? Você já ficou calado numa conversa, engolindo uma discordância inteira, só para não ser aquela pessoa que quebra o clima da sala? Não responde rápido demais.
Pensa de verdade. Volte a 2 semanas na sua memória. Alguma decisão sua, financeira, política, profissional, até afetiva, que você jurou ser 100% sua, será que era mesmo? Ou será que era a linha do cartão e você só repetiu o que a maioria ao seu redor já tinha dito antes? A resposta honesta para essas perguntas costuma ser desconfortável para praticamente todo mundo que chega até esse ponto do vídeo, inclusive para mim. Eu já perdi a conta de quantas vezes escrevi um roteiro inteiro, confiante, e só mudei de ideia depois de ver alguém que eu respeito discordar em público. Às vezes isso é bom. É assim que a gente aprende. Mas às vezes eu simplesmente troquei uma opinião certa por uma opinião mais confortável de sustentar. E a diferença entre essas duas coisas nem sempre é fácil de enxergar de dentro do próprio momento. Chegou o momento que eu te prometi lá no início. O maior perigo não é ser manipulado. É acreditar que você é imune à manipulação. E, segundo o próprio Ash, foram justamente as pessoas mais confiantes na própria independência de pensamento as primeiras a se dobrarem diante do grupo. Elas nem perceberam no momento que estavam se dobrando. Isso é o que faz esse experimento, com mais de 70 anos, continuar tão atual. Ele não fala sobre um teste de linhas feito em 1950. Ele fala sobre você agora, decidindo o que comprar, em quem confiar, o que postar, o que calar. Pensar por conta própria exige coragem. Exige tolerar o desconforto de discordar de gente que você gosta, admira ou depende. Exige aceitar, por alguns segundos, a sensação de estar sozinho numa sala cheia de gente dizendo o contrário. A maioria das pessoas nunca vai treinar essa habilidade. Vão passar a vida inteira confundindo consenso com verdade. E talvez essa seja a habilidade mais rara do nosso tempo. Se esse vídeo te fez questionar alguma decisão sua recente, deixa isso nos comentários. Eu quero muito ler. E se você quer entender de verdade os mecanismos que moldam decisões sem que a gente perceba, o próximo vídeo desse canal vai te mostrar exatamente isso.